ao vivo. Estamos chegando. A paz do Senhor para quem está chegando. Paz do Senhor, queridos. Pai Senhor. Esperar um pouquinho aí o povo chegando. O povo para abençoar. Vem. Hoje é terça-feira. E hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor. Eu, a nossa família. Estamos em 3 aqui, mas tem uma ali atrás das câmeras. Tem o Luiz ali no violão. E a Rebeca, quando estão em casa, com certeza, aguardando a live, né? Aguardando. Então, aos queridos irmãos, cada família que pudesse juntar nessa noite, daqui a pouco nós vamos estar sendo ministrados com a palavra, louvores nessa noite. Os louvores que vamos cantar, nós vamos cantar 2 louvores, Casa de Bênção. Vamos cantar também ao Senhor, que Ele é digno de glória, de louvor. Louvores que a gente canta no templo e que nós vamos também cantar, né, Luiz? Amém. E você pode cantar conosco. Levante sua voz bem alto aí. Como é que estamos aí? Nosso povo está entrando? Tá chegando. Tem 6 aqui online. 6 famílias já estão online. Vamos esperar um pouquinho para mandar o link lá na nação. Já mandei. Mandou? Amém? Então, Glória pedir a os Deus. irmãos aí entrando. Convoque o povo aí, faça suas salas de vídeo. Sim. Convide seus amigos. Convide a família. E nós vamos ser abençoados hoje. Estamos juntos. Glória a Deus. E sempre trazendo aqui a temática da família, né? Vamos trazer as mensagens, uma palavra do Senhor para nossa família, renovo. Olha só, uma quarentena aí, a maioria das famílias estão reunidas 24 horas por dia, 42 horas, 72 horas. Não é fácil não, né, moço? Fácil não, você é forte. Não é fácil não, tem que ter muito amor, tem que estar fortalecido. Por isso que a gente vê, né, que uma família tem que estar fortalecida em Deus, né? Porque suporta as dificuldades, as lutas. Não é dizer que a gente não tem, a gente vai ter sempre. Mas quando a gente está fortalecido em Deus, nós temos mais habilidades, né, para vencer. Então, como é que estamos aí chegando? Glória a Deus. Tem 14 famílias online. Glória a Deus. Deus abençoe aí a Dorinha Lira, Leida Nunes, Deusiane, Marli Duarte, Socorro Glória, Silva, glória. Jéssica Lima. Deus Irmã abençoe. Socorro, pastora Socorro Silva, né? Já Isso. está aí. Levita do Senhor, na voz, né? Nos instrumentos. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Vamos começar. Vamos? Começar adorando, né? Vamos adorar o Senhor com casa de bênção. Esse louvor ele é muito forte. A gente canta ele. Acho que desde que esse louvor surgiu, ele se tornou o nosso hino nacional da família. Porque ele é exatamente tudo aquilo que nós queremos para a nossa família. Nós queremos que a nossa família seja casa de bênção. Primeira igreja. A igreja vem ser cheia da presença de Deus, onde Jesus tenha prazer em ficar. Glória a Deus. Vamos cantar e isso vai sendo profetizado cada vez mais na nossa família. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel.
onde há prosperidade, amor e vida. Vamos declarar? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. Minha casa será reconhecida. Nossa casa, tua casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do nosso lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Amém. A presença do Senhor é Glória a Deus, indispensável. glória a Deus. Nós queremos adorar ao Senhor com esse louvor. Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. Aleluia. Aleluia. Com esse louvor nós podemos estar ministrando cura na nossa família. Quando enquanto nós adoramos o Senhor se manifesta. Aleluia. E quando Ele se manifesta, algo acontece. Ele restaura, Ele cura, Ele salva. Verdade, glória a Adoremos o Deus. Senhor. Digno de glória E louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor,
recebe a nossa adoração, Deus nosso poderoso, louvor. Deus de graça. Nós te amamos. Glorificamos o Senhor, tu és grandioso. Tu és digno, Tu estás Senhor, entronizado em nosso meio. toda glória, todo Oh louvor, Pai, Senhor. tu és digno desse louvor, tu és digno da adoração. A ti daremos toda a honra, a ti daremos toda a glória, Pai. Oh Deus, manifesta tua graça nessa casa, nesse lar, nessa vida. Nós declaramos cura, Senhor. Através dos louvores nós declaramos cura. Nós declaramos a tua presença, Pai. Declaramos o livramento, a cobertura do teu sangue. Ó Deus, continua, Senhor, operando maravilhas. Estamos vivendo um tempo, Senhor, não de desespero. Estamos vivendo um tempo, Senhor, de glória. Estamos vivendo um tempo, nós profetizamos um tempo de milagres. Milagres acontecendo no meio das famílias, no meio da tua igreja, no meio do povo, no meio dessa nação. Ó Deus, eu sei que tu estás entronizado. Adoramos a ti. Entregamos a ti esse momento, Pai, de adoração. Queremos, Senhor, nesse momento ser ministrados pela tua doce, da tua preciosa palavra. Que ela venha com alimento para a nossa vida, como famílias, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. 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 Pastor. Glória a Deus. Vocês vão abandonar, é? Eu vou deixar o Senhor à vontade, amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Vou sentar aqui no meio para ficar mais centrado. Laura, ajusta aí. Ver se está tudo ok. Glória a Eu Deus. queria água, que minha garganta tá legal. E a gente nesse período, nesse tempo de vírus, ninguém pode tossir, ninguém pode espirrar, que todo mundo já sai correndo dizendo que já está infectado, né? É um pavor que as pessoas têm, né? Enfim, glória a Deus. Que bom estarmos juntos. Nós vamos já meditar na palavra de Deus. Nós estamos estudando na terça-feira as nossas lições da Escola Bíblica Dominical, né? Como todos sabem, nós estamos... Obrigado, amor. Nós estamos com as nossas reuniões no templo paradas. Os templos estão fechados para o público em geral. Está acontecendo algumas reuniões, mas é muito poucas pessoas. Mas nós estamos... A igreja não está fechada. O que está fechado é o templo, né? Mas a igreja continua aberta, porque a igreja somos nós. E estamos esperando no Senhor. Temos orado todos os dias. E a Bíblia diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, né? E ouviu o meu clamor. Então nós estamos clamando ao Senhor para cessar, para finalizar esse vírus que tem nos acometido, mas estamos crendo que o Senhor está no comando de todas as coisas, dele é o comando, ele sabe todas as coisas, e nós estamos esperando no Senhor, confiando em nosso Deus, confiando no seu eterno amor, não seremos abalados. É assim que diz o Salmo 46, e é assim que nós cremos. Então eu queria agradecer a Deus pela tua audiência. Nós estamos com 25 famílias aqui, online, pessoas que estão nos acompanhando. Vou mandar um abraço para o Ramon, Deus abençoe tua vida, Ramon. A irmã Leida, né? Deus abençoe, Leida, sua vida. A Deusiane, Deus abençoe, Deusiane. A irmã Marli, Deus abençoe, irmã Marli. Irmão Lucival, Deus abençoe, dê graça a vocês. Irmã Socorro Silva, Deus abençoe. Pastora Socorro, Deus abençoe a sua vida. A Jéssica Lima está assistindo também. Um abraço, Jéssica, Deus abençoe. Um abraço para o Alisson, para o Rael, né? Deus abençoe e dê graça a vocês. Irmão Francisco Mota também, com a irmã Cleice, que também está assistindo, Deus abençoe. Uma auxiliadora Moura, meu amigo Cleison Isaac, né? Um abraço, Cleison, meu colega lá da Honda, Deus abençoe. O Ronilson, a Conceição Silva, o Wellington, Ivana, Marcelo Bastos, Silvana,
Deus abençoe. Muita gente aqui. Sara Railane. Deus abençoe. Ela está dando a paz do Senhor, a paz do Senhor. Lívia Rebeca. Um abraço, Lívia. Rebeca. Deus abençoe sua vida. A Sara. O Júnior, né? O Júnior Lucena. Deus abençoe, Júnior. Francisco Garcia. Deus abençoe, Francisco, sua vida. Alex Lacerda. Flávia Moura. Valdir, Geusineia, abraço Neia, Deus abençoe. Fábio Silva, Amanda, Deus abençoe Amanda, Marlúcia, enfim, muita gente aqui, Deus abençoe, mandando mensagem. Nilrene Holanda, um abraço, Deus abençoe sua vida. Lene Santos, abraço Lene, Deus abençoe sua vida. Irmão Valdir, irmão Geraldo, um abraço Geraldo, Deus abençoe. Enfim, muita gente aqui, né? Que Deus abençoe, obrigado pela participação, tá bom? Então nós vamos estudar a palavra de Deus agora, né? Nosso culto é para ser 1 hora, nós temos 30 minutos, uns 30 ou 35 minutos para nós estudarmos junto a palavra de Deus. Eu quero te convidar a estudar conosco aqui, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando esse trimestre sobre fortalecendo a família, né? Então, fortalecendo a família. E na terça-feira passada nós estudamos a lição Família, uma instituição divina, né? E hoje vai ser a lição de número 2. Nós passamos esse PDF das lições para todas as famílias. Eu espero que as famílias estejam estudando, estejam ligados agora, porque aqui não dá para a gente ler tudo, mas aqui é o momento que nós vamos estar estudando aquilo que era para a gente já ter estudado, lido em casa, para tirar as dúvidas, né? Então fica aqui a dica, na próxima semana, você dá uma lida na lição que nós passamos em PDF. A lição número 2, o plano de Deus para a família, né? Qual é o plano de Deus para a família? Aí, nossa leitura bíblica, Efésios capítulo 5, versículo de 22 a 27, né? É o capítulo que nós estamos estudando durante essa semana. Efésios capítulo 2, versículos de 22 a 27. Então esse é o texto para nós nos embasarmos aqui para falar sobre o plano de Deus para a família. As mulheres sejam, Efésios 5, 22 a 27. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos, ou submissa ao seu marido. Aí vem para os maridos, né? Marido, amai as vossas mulheres, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, com base nesse texto, é que nós vamos estar discutindo aqui, né, sobre o plano de Deus para a família. A família, nós já estudamos na semana passada, que é a unidade básica da sociedade, né? Na família onde tudo acontece, na família onde tudo começa. A primeira e mais importante forma de relacionamento e de agrupamento de pessoas é a igreja, ou é a família. Depois veio a igreja, onde se desenvolvem todos os relacionamentos saudáveis, né? É na igreja. Então, o plano divino, qual é o plano de Deus para a família, né? O plano divino, o plano de Deus para a família. Deus, quando faz alguma coisa, ele tem um planejamento, né? Ele não faz nada por acaso.
Deus faz tudo planejado. Para Deus não tem improvisos. Para Deus não tem coincidências. Para Deus não tem algo sem propósito. Tudo que Deus criou, tudo que Deus faz, sempre ele tem um propósito definido. É assim que Deus trabalha. Então, quando Deus criou a primeira família, ele tinha um propósito definido para essa família, né? E para todas as famílias que viriam depois da primeira família, que começou com Adão e Eva no jardim, e depois saiu do jardim, tiveram filhos, e aí começou toda a raça humana. A vontade de Deus para a família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, primeiro tem que prevalecer a vontade de Deus para a família. Como idealizador e instituidor da família, Deus é o único que possui toda a autoridade e sabedoria para estabelecer as regras que devem reger tal instituição. Deus tem, por assim dizer, a patente eterna do modelo ideal da família. Então Deus, sendo o projetista, ele projetou a família como modelo ideal. E aqui nós temos uma grande lição. Quando você quer fazer uma construção, se você tem responsabilidades, dependendo do tamanho da construção, você vai contratar um engenheiro, alguém que estudou para que possa fazer todos os cálculos para que depois essa construção não venha desabar. Então o engenheiro chega e ele faz os cálculos. Na sua ideia você pode até pensar que uma coluna pode ter 20 centímetros e cavar meio metro, enterrar e dizer que está tudo bem. O engenheiro ele chega e diz, não, pelos cálculos da engenharia, você tem que fazer uma sapata de 1,20 m de profundidade, você tem que fazer com 80 de largura, enfim, ele vai dar todas as características de um projeto para que essa construção não caia. Se você teimar e quiser fazer do seu jeito, por ser mais barato, porque acha que você sabe, então depois vai cair essa construção e vai ser grande o seu prejuízo. Então a família é a mesma coisa. Quem instituiu, quem colocou as bases, quem deu os mandamentos, quem disse como deveria ser a constituição da família, foi Deus. Querer fazer diferente do que o manual do construtor, que é a palavra de Deus, fazer diferente do que está aqui, é correr um sério risco da construção familiar desabar. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 7, eu creio que no versículo 25, que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ao homem sábio que soube edificar sua casa sobre a rocha, que veio a tempestade, veio as lutas, veio o temporal e deu com força contra aquela casa, mas ela não desabou porque ela estava alicerçada na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras, disse Jesus, e não as pratica, é semelhante ao homem insensato, imprudente, tolo, que edificou a sua casa na areia. Então tem muita gente hoje querendo ser feliz na família, querendo ter uma família abençoada, mas não quer seguir o manual do construtor. O manual está aqui. Se nós seguirmos o que está escrito aqui, com certeza a tua família será uma bênção. Mas se não seguir o que está aqui, a tua casa pode cair, pode ruir. Então a primeira lição que nós aprendemos sobre a vontade de Deus para a família é que Ele é o projetista. É Ele que diz quais são as bases que devem ser colocados, os alicerces dessa casa. E para ela não cair, nós temos que seguir rigorosamente o que diz o manual do construtor. Por isso a Bíblia está dizendo aqui que a orientação do Senhor é essa. O Senhor, Ele quer que a sua vontade prevaleça na família. Ele é o idealizador, Ele é o arquiteto, o construtor. Então o manual de orientação que o construtor deixou é a palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto do plano de Deus para a família. Segundo, Deus fez a família para ser próspera, para ter prosperidade. Deus não iria criar alguma coisa para viver só em sofrimento. Deus não iria instituir uma família para que fosse derrotada, para que a família desse errado.
Tem muitas famílias hoje, nós conversamos com muitas famílias, muitos casais, esposo, esposa, filhos, em que diz, minha família nada dá certo. Eu acho que eu não casei com a mulher certa, não casei com o homem certo, eu acho que meus filhos não são certos, eu acho que meu pai, eu acho que minha mãe. Deus não projetou a família para ser uma instituição derrotada. Deus instituiu a família para que seja uma instituição próspera. Por isso Deus instituiu a família. Vai ter dificuldade? Sim, mas a família precisa ter prosperidade. Enquanto estamos nesse mundo, a família não é perfeita, porque ela é constituída de pessoas imperfeitas, pessoas que têm falhas. Mas a família pode ser uma família feliz, pode ser uma família saudável. Uma família saudável e próspera não é necessariamente aquela que é rica, que tem muito dinheiro, mas é aquela que tem a prosperidade e a bênção de Deus. O Senhor diz aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. E o Salmo 128 diz, bem-aventurado, bem feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Então o propósito da sua família é que a família seja feliz, que tudo vá bem, apesar das dificuldades. Porque dizer que não vamos passar dificuldade não é bíblico, mas dizer que a família nunca vai ter paz, nunca vai ter felicidade, isso também não é bíblico. Porque se o homem teme ao Senhor, a mulher teme a Deus, mulher sábia que edifica a casa, homem temente a Deus que anda nos seus caminhos. Então, não tem como essa família dar errada. É preciso entender isso. Então, a prosperidade não é só ter uma casa luxuosa. Muitas pessoas acham que seriam felizes se fossem ricas, abastadas, tivessem muito dinheiro, morassem numa casa muito linda, tivesse tudo. Existem muitas pessoas que têm tudo isso, mas não são inteiramente felizes. Não estou fazendo aqui uma apologia à pobreza, à miséria, não. Se pudermos ter recursos, devemos ter, mas isso não é garantia de felicidade. O dinheiro pode comprar uma excelente casa, mas pode não comprar um lar, porque uma casa é feita de alvenaria, um lar é constituído de pessoas. Então tem muitas pessoas que são ricas, mas que não têm uma casa, talvez tenha um apartamento na Ponta Negra, tenha um palácio, more numa casa lindíssima com tudo, mas não passa de um lugar frio, né, feito de madeira, feito de alvenaria, mas que não tem amor, que não tem prazer de se estar naquele lugar. Então o dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. O dinheiro pode comprar uma cama, mas o dinheiro não pode comprar o sono, o dinheiro não pode comprar o amor, o dinheiro não pode comprar a alegria e a felicidade de estar juntos. Não quer dizer que todo rico é infeliz. Não, tem muitos ricos que também têm a felicidade, porque tem Deus na vida. Então, o propósito de Deus para a família é que a família seja próspera. Deus sempre quis a prosperidade da família. E é por isso que nós temos que lutar todos os dias, para sermos prósperos diante do Senhor. E nesse período que estamos vivendo de afastamento, de isolamento, como queiram chamar, social, é nessa hora que nós conseguimos entender a importância de ter um lar. E eu estava ouvindo e lendo que agora aumentou muito o índice de violências domésticas. Homens espancando as esposas, né, e até esposa espancando o marido também. Certo? Por que acontece isso? Porque não tem um lar, tem uma casa, mas as pessoas que estão dentro dessa casa não conseguem formar um lar feliz, um lar onde as pessoas se respeitam. Em terceiro lugar, Deus criou a família com o propósito de que tenha na família relações familiares. Falar de família é falar de relacionamentos, é viver interações com outras pessoas, marido e esposa, pais e filhos, parentes.
a maneira como se deve viver cada uma dessas relações e interações deve ser baseada nos conceitos estabelecidos pela palavra de Deus. E aqui nós encontramos, talvez seja aqui a grande pergunta, né? Como manter um relacionamento saudável se nós somos tão diferentes? São pessoas diferentes. Os filhos são diferentes dos pais, são de uma outra geração. Os pais são diferentes dos filhos. O marido é diferente da esposa, a esposa do marido, né? Mas é nesse ambiente familiar que nós aprendemos a conviver com as diferenças. E isso é muito importante para você, marido, para você, esposa, para os filhos. É muito importante que se entenda isto. Não tente, marido, por favor, querer que a tua esposa seja igual a você. Não tente, esposa, querer mudar o teu marido. A única pessoa que você consegue mudar no mundo é você. Eu só consigo mudar a mim mesmo. E olha que é difícil você mudar a você mesmo. E quanto mais mudar os outros, as pessoas dizem assim, mas ela não muda, ele não muda, quem tem que mudar sou eu. A mudança que eu quero na minha família começa em mim. A mudança que eu quero no mundo começa em mim. Então, é eu que tenho que mudar. E é eu que tenho que me adaptar à maneira de viver da minha família. Não é a minha família que tem que se adaptar à minha maneira de viver. Aí é que a gente tem muitos problemas. Porque um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Um quer de uma forma, outro quer de outra. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Na verdade, a família não precisa pensar a mesma coisa. A família só tem que pensar juntos. Se pensar juntos, os familiares, esposa e filhos, se pensar juntos, as coisas vão dar certo. Não tem problema que tenham pensamentos divergentes, mas o importante é pensar juntos. Então, essas relações familiares, aqui que residem os maiores problemas nas famílias, a dificuldade dos relacionamentos. E os relacionamentos se tornam azedos, difíceis, complicados, a partir do momento em que eu olho só o meu lado. Enquanto eu olhar só o meu lado, eu vou ter relacionamentos difíceis. Você e eu, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças, a respeitar a diferença do outro. Sabe, nós somos criados em lares diferentes, nós nunca seremos iguais. Pensamentos diferentes, às vezes sonhos diferentes, maneira de viver diferente, gosto diferente, temperamento diferente, personalidade diferente, muito diferente. Mas, quando a gente coloca isso e começa a pensar e se colocar na empatia, se colocar no lugar do outro, aprender a tolerar as falhas, os problemas, as dificuldades, aí a gente começa a entender que o relacionamento familiar pode dar certo. Então, esse relacionamento familiar, esse relacionamento interpessoal, além dele servir para a família, ele é a base para toda a nossa vida. Os maiores problemas que nós temos na sociedade é a questão dos relacionamentos. Tudo passa pela maneira pela qual nós nos relacionamos com as pessoas. E isso a gente leva para a escola, a gente leva para o trabalho, a gente leva para as amizades, a gente leva para a célula, a gente leva para a igreja. Relacionamentos. Pessoas que não se relacionam bem em casa, dificilmente vão se relacionar bem na escola, no trabalho, ou na igreja, ou na sociedade. Por quê? Porque se nós entendermos que tudo precisa ser do nosso jeito, se você entender que todo mundo está errado, só você que está certo, o teu relacionamento, você não vai ter relacionamento com ninguém. Você, desculpa, mas você vai acabar sozinho, num quartinho, no canto de uma parede, sozinho, sem ninguém por perto. Porque se você quiser, sempre que as coisas sejam exatamente da maneira como você quer que seja, então é aí que reside o grande problema dos relacionamentos. É por isso que tem gente que não para emprego, é por isso que tem gente que não sustenta casamento, é por isso que tem pessoas que não têm amigos, não conseguem construir relacionamentos duradouros, é por isso que pessoas, às vezes na igreja, é a pessoa que não consegue se relacionar com os outros, porque não tem tolerância com as falhas dos outros,
é prepotente, é orgulhoso, então essas pessoas não conseguem se relacionar bem. Então o ambiente familiar é o lugar onde nós podemos nos cultivar, é o lugar onde nós vamos criar a nossa educação e pensar nos nossos relacionamentos. Então por isso Deus criou a família. O ponto 2, para finalizar, conceitos de família. Quais são os conceitos de Deus? Qual é o conceito divino para a família? Deus estabeleceu, aqui é muito claro, Deus criou homem e mulher e estabeleceu o seguinte princípio para a humanidade: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Porém, a maneira correta de seguir esse propósito é estabelecendo a única união determinada por Deus, que se dá através do casamento de um homem e uma mulher. Por ocasião do dilúvio, Deus ordenou que Noé levasse de cada espécie macho e fêmea. Então as famílias se desenvolvem, a descendência, Noé, cada um dos seus filhos tinha sua esposa quando saíram da arca. As famílias humanas devem seguir esse padrão estabelecido desde o Éden, sendo o casamento entre o homem e mulher o meio adequado para a propagação e educação da espécie na humanidade. A família, para Deus, o homem é o cabeça do casal, é o líder da família. Deus colocou. Mas deixa eu pontuar aqui duas coisas importantes antes de entrar especificamente aqui na questão do homem como o cabeça, como responsável maior para a família. Quero falar um pouquinho sobre essa questão do casamento. Como disse no começo, toda vez que nós queremos desobedecer o manual do construtor, nós vamos quebrar a cara. Então, toda vez que a sociedade, que as pessoas, isso aqui não tem nada a ver com crença religiosa, porque quando nós falamos de conceito familiar, de educação familiar, nós estamos falando aqui, independente da tua crença. O que nós estamos dizendo é que no princípio, quando tudo começou, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E por isso ele disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E é interessante isso aqui, porque para estabelecer um relacionamento de família, eu louvo a Deus pelas mulheres guerreiras que nós temos, inclusive na nossa igreja, muitas mulheres que conseguem e que por uma necessidade, por um casamento que não deu certo, por um relacionamento que não deu certo, às vezes até antes de conhecer a Cristo, elas conseguem manter a sua família. Elas são a chefa da casa, elas conseguem manter seus filhos, são guerreiras. Mas é muito difícil para uma mulher criar os filhos sozinha. Assim como é muito difícil para um homem também criar os filhos sozinho. Por quê? Porque o estabelecido por Deus no princípio é que houvesse uma união entre o homem e a mulher, e dali, do fruto desse amor, nascessem os filhos. E os filhos tivessem nos pais um modelo, que nós vamos estudar em outra lição, tivesse um modelo, um espelho. Quando um filho é criado só pela mãe, ele não tem uma formação completa. Ele precisa de um espelho masculino, de um tutor, de alguém que vai lhe orientar, de alguém que vai lhe dar uma base. Então ele precisa disso, porque senão ele vai ter uma formação inadequada para o futuro. Assim também como uma moça que não tem o acompanhamento, que não tem a criação da mãe, ela também não vai ter entendimento se não tiver uma pessoa que a oriente, que mostre como é ser uma mulher, o que é ser uma dona de casa, o que é ser uma esposa, o que é ser uma mulher de Deus, como deve viver uma mulher. Então, é necessário que haja os pais para criar esses filhos. E o propósito de Deus foi esse. Hoje querem mudar tudo, dizendo que 2 mulheres podem criar filhos que não tem problema, que 2 homens podem criar filhos também que não tem problema. É claro que tem. Sempre haverá problemas, porque o manual, que é a palavra de Deus, é macho e fêmea, homem e mulher. E esse casamento, essa união entre essas 2 pessoas, que é uma união maravilhosa, que é um pacto entre 2 pessoas, todo pacto criado por Deus, um dia eu quero falar mais sobre isso,
Mas todo pacto criado por Deus era estabelecido através de sangue. E o casamento é o melhor, o primeiro e maior pacto que Deus fez entre os humanos. É por isso que é bíblico, e muita gente pode até dar risada, muita gente pode até se escandalizar em dizer que uma moça deve se casar virgem, porque o princípio bíblico é que o jovem e a moça se casem virgens. Por quê? Porque quando eles se casarem, eles vão fazer um pacto. E esse pacto estabelecido por Deus é o pacto de sangue. É por isso que quando o homem vai pela primeira vez para a cama com a sua esposa, ela sangra, ela perde a sua virgindade. Por quê? Porque ali é estabelecido um pacto. Então, se você não sabia disso, eu aprendi isso, que esse pacto é estabelecido nesse relacionamento sexual. Por isso, jovens, que esse relacionamento sexual não pode ser fora do casamento. Porque o relacionamento sexual é a aliança do pacto que Deus deixou para começar um relacionamento familiar. E eu quero que você aprenda isso hoje. Moça, rapaz, se preserve, se guarde para o casamento. Porque ali ali vai começar uma aliança entre você e o seu cônjuge. Entre você e a sua esposa, entre você e seu esposo. Então o propósito de Deus é esse. Mas aí, falando agora sobre os papéis, né? Qual é o papel? Mais em outras lições vamos falar bastante sobre isso, mas quando a gente lê dizendo que Paulo, nesse capítulo 5, porque hoje nós estamos vivendo opostos, né? Nós estamos vivendo um desbalanceamento, um antagonismo completo. Hoje não tem mais equilíbrio nas coisas. Tudo está polarizado. Se alguém não está para a direita, está para a esquerda. Se alguém não está para frente, está para trás. Não existe mais o ponto de equilíbrio, a balança, colocar e equilibrar as coisas. Então, quando a gente olha para a família, o que a gente está vendo na sociedade hoje? É que se antes imperava o machismo, onde o homem mandava, judiava da mulher e fazia a mulher uma escrava para ele, esse machismo ele foi se dissolvendo e agora entrou o feminismo, onde a mulher já quer mandar mais do que o homem, ter mais direito do que o homem. Então onde é que está o equilíbrio nisso aí? A Bíblia é a favor do machismo ou do feminismo? Nenhum nem outro. A Bíblia ensina o equilíbrio familiar, onde a esposa e o esposo têm papéis importantes na construção da família. Quando Deus criou a família, que Ele criou Eva, que Ele tirou Eva, como eu falei semana passada, tirou Eva da costela de Adão, e aí quando Ele olhou, Ele disse, agora essa aqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porque do varão foi tomado. E Deus, quando criou a mulher, criou para ela ser uma auxiliadora, para ser uma ajudadora. E essa palavra auxiliadora não é de forma nenhuma, de forma pejorativa, menor, como alguém diz, é um ajudante de pedreiro, um ajudante de carpinteiro, é um servente, é alguém que vai só servir o homem. Não. Essa palavra auxiliadora, ela tem o mesmo sentido, a palavra hebraica é o mesmo sentido do Salmo 46, quando diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então esse auxílio, esse socorro, essa palavra auxílio é a mesma palavra que é usada quando Deus criou a mulher. Então são papéis que se completam. Não pode haver uma guerra de sexos, onde o homem quer ser mais do que a mulher, onde a mulher quer imperar e quer ser mais do que o homem. Isso não é bíblico. Nunca foi a vontade de Deus. Então no texto que Paulo fala, que eu li aqui, que fala aos Coríntios e fala aos Efésios, ele diz que a mulher, aí as feministas vão à loucura com esse texto de Paulo, que ele era machista. As mulheres serão submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Então, as feministas, quando lê esse texto, se Paulo é machista, ele é louco, dizendo que a mulher tem que ser submissa aos seus maridos. O que Paulo está dizendo aqui? Essa submissão é em amor,
essa submissão é em honra ao marido, não é uma coisa forçada, humilhante. Se o texto terminasse só aqui, eu concordaria com Paulo, poderia até concordar, mas Paulo, no versículo 25, ele fala muito mais forte para os homens. Tem homem que só lê o versículo 22, 23 e 24. Olha aí, mulher, está dizendo aqui, tem que ser submissa. É eu que mando, é eu que falo, eu que tento, eu que determino como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também tu tem que estar sujeita a mim. Mas no versículo 25, não tenho tempo para explanar tanto aqui, o tempo está terminando. Mas no versículo 25, o apóstolo Paulo, ele fala: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, se o versículo 22 a 24 está dizendo que a esposa tem que se submeter ao marido, e essa submissão em amor, assim como a igreja se submete a Cristo em amor, é uma submissão para ter o cuidado do marido. Não é para ser subserviente, não é para ser escrava, mas é para ter o cuidado. E eu não tenho dúvida que toda mulher, ela quer ter o cuidado do seu marido. E esse cuidado, ela se submete à autoridade dele pelo amor e pelo cuidado que ele tem com ela. Porque o versículo 25, Paulo diz de novo: olha, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então Paulo faz um paralelo, Paulo faz uma comparação entre Cristo e a igreja. É lindo isto, porque Paulo está dizendo, assim como a mulher, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido. Mas aí, depois Paulo diz: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Vou finalizar aqui, não temos mais tempo, mas vou finalizar nesse ponto aqui. Assim como Jesus nos amou, assim o marido tem que amar a sua esposa. Como foi que Jesus nos amou? Ele deu a vida por nós. Então o marido não é ser machista. Paulo não está falando de machismo e de feminismo. Paulo está falando de um que cobre o outro, de um que suporta o outro, de um que dá apoio para o outro, de um que ajuda o outro, de um que respeita o outro. E aqui ele está dizendo: marido, ame a mulher de vocês como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Deu a vida por ela. E aí Paulo diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então eu quero falar agora para os maridos, né? É responsabilidade sua como marido, minha como marido, de cuidar da esposa, como Cristo cuidou da igreja, sabe? Para poder preparar ela como uma noiva, sem mácula, sem ruga, mas santa, irrepreensível. Então, por hoje é isso, nosso tempo terminou, e eu queria convidar você para ler mais em casa. Nós ficamos aqui sem estudar pelo menos 2 pontos, mas eu já dei uma passada geral dos deveres da esposa, do esposo, e vou ficar devendo com relação aos filhos. Na próxima semana, próxima terça-feira, eu vou falar sobre a missão dos filhos, né? Já falei da missão do marido, um pouco da missão da esposa, e aí vamos falar da missão dos filhos. A família é feita de marido, mulher e filhos. Essa é a família primária, essa é a sua primeira família. O restante, irmãos, pais, mães, sogros, sogra, também são família, mas já é a segunda família. A partir do momento que você se casa, a tua primeira família é teu esposo, é tua esposa e teus filhos. Quem sai e forma outra família, ali já começa uma nova família. Deus abençoe, obrigado por hoje, e nesse momento de luta, dificuldade que todos nós estamos passando, de incertezas, às vezes de tribulação, de angústia,
né, por esse problema que estamos vivendo hoje no mundo. Aqui em Manaus está muito complicado, tem crescido o número de casos, mas eu queria orar com você hoje à noite, orar pela sua vida, né? Orar pela sua família. E eu queria convidar a minha família aqui para a gente cantar uma música que nos marcou muito no momento de dificuldade, e essa música se tornou para nós assim uma música, um alento, uma música de alma, uma música que realmente nos leva, e nós queríamos compartilhar essa música, cantar junto com você que está em casa. Fica aqui, né, pastora? Minha esposa querida. E nós vamos cantar, né? Vamos cantar juntos, adorando ao Senhor. A Laura vai ficar ali, porque não vai cantar de lá, que ela está nas mídias hoje, né? Acompanhada aqui pelo Luigi. Então nós vamos cantar essa música e depois nós vamos estar orando por você, orando pela tua família. Glória a Deus. Amém, pastor? Amém. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos na sua casa, que você estiver agora. Nós vamos orar. Pai Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus de graça e de misericórdia. Senhor, levantamos a nossa voz, Senhor, para orar por cada família, Senhor, que está ligada agora, assistindo, Pai, este culto de adoração ao Senhor, de ensino da sua palavra. Pai, que hoje à noite essa palavra
encontre um lugar no coração de cada homem, de cada mulher, esposa e filhos, Pai, nessa noite. Onde tiver um casal com dificuldade, Senhor, Jesus. estenda as tuas mãos poderosas, Traz Pai, alegria agora, pras famílias. meu Deus, trazendo Traz para essa harmonia. casa harmonia, paz, alegria, esperança. Provisão. Meu Deus, renova o amor nessa Aleluia. família agora, Senhor. Sim, meu Tira, Deus. Senhor, tudo aquilo que impede Traz essa sabedoria. família, Pai, de Traz prosperar, entendimento. essa família de ser Aleluia. feliz, de estar na tua presença, meu Glória a Deus. Deus. Derrame de sua graça, do seu amor, Sim, meu Deus. do seu poder, da Repreende sua unção nesta toda hora, investida Pai. do inimigo Receba pra sobre a sua destruir. família agora a cura. Em nome de Receba Jesus. sobre a sua vida agora a restauração de Sim, Deus. Pai, restaura Em o amor. nome de Jesus nesta Restaura a noite, Pai. comunhão. Restaura pelo poder do teu Aleluia. nome. Eu creio Tu que assim. criou a família, Senhor. A Verdade, família é um projeto Pai. do Senhor. Sim, Portanto, meu Deus. não é um projeto falido. Eu creio Não é uma assim. instituição derrotada, Aleluia. mas é uma instituição vitoriosa. Sim, E sim. esta família que está agora aí, Senhor, em casa, Verdade, Pai. assistindo pela TV, assistindo, Sim, Senhor, pelo Senhor. celular. Meu Deus, restaura esta casa agora. Deus. Restaura este homem agora. Se levanta Restaura desse esta lado. mulher agora, Pai. Se levanta nessa Levanta com situação. poder nessa situação agora. Verdade, Pai. Ah, Deus, restaurando, Vai meu trazendo Deus, paz. a unidade nesta casa. trazendo entendimento. Restaurando, Senhor, o Vai altar trazendo, da Senhor, a adoração. compreensão. Restaurando o altar, Aleluia. Senhor, da vida contigo nesse Que essa lar, família Pai. possa arranjar Restaurando um o tempo culto para ti. doméstico, restaurando a Verdade, oração, Senhor. o louvor. Ah, Deus, Sim, nesta meu casa, Deus, meu em nome Pai. de Jesus. No nome de Nós Jesus. profetizamos, Em nome de agradecemos. Jesus. Aleluia. Diga aí da sua casa, eu recebo a minha bênção em nome de Jesus. Receba e seja edificado nessa noite pelo poder do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Muita gente aqui assistindo, gente mandando mensagem. Deus abençoe. Glória a Deus. Um abraço para o Amós Matos, nosso amigo Amós. Deus abençoe. Danilo Júnior. Danilo, seja bem-vindo. Deus abençoe a tua vida. Irmão Luiz, né? Com a sua esposa, com a sua família. Deus abençoe. Glória a Deus. Enfim, a todos que passaram por aqui, muita gente comentando. Enfim, Deus abençoe grandemente a tua vida. E esse programa ele vai ser gravado, ele está passando ao vivo, fica gravado no Facebook. Depois, se você quiser assistir novamente, a gente vai editar e colocar também no YouTube. Eu queria pedir que você nos acompanhe no YouTube. Precisamos levantar uma grande quantidade de pessoas para estar inscrito no nosso canal, Nação 56. A gente vai mandando, se inscreva, dê lá o like, o like. Dê lá o Se seu inscreva, ok, dê se seu inscreva, ok. né? Compartilhe. Tá bom? E Visualize, em nome de Deixe Jesus, lá seja seu edificado, comentário. deixe seus comentários, tá bom? Nós estamos começando no YouTube agora, no Facebook a gente já tem uma boa quantidade de pessoas. Nosso último culto aqui, nosso último evento foi domingo, né? Tinha até mais de 2.000 pessoas que visualizaram. Glória a Deus. Então, muita gente. Amém. Bênção. Então, estamos aproveitando o que Deus tem nos dado, né? Nesse momento que estamos em casa, né? Você que está na sua casa, aproveite para se edificar, para edificar as pessoas. Nós estamos, eu creio que a partir de amanhã, já entrando com uma rádio online, certo? Estamos organizando tudo para que você tenha música 24 horas do dia, para que você possa colocar no seu celular, na sua TV, para que você possa ficar em casa fazendo as coisas, ouvindo música, ouvindo uma palavra. Estamos organizando, logo a gente vai E a mandar. igreja não né? para, né? E a igreja não para, né? Então a gente não pode parar. Amanhã nós temos nossa Teologia na Mesa, às 8 da noite, espero por você, tá bom? Estaremos aqui, talvez no novo estúdio, né? Estamos preparando um novo estúdio, né, Lara? Preparando um novo estúdio, talvez amanhã esse estúdio já esteja inaugurando, né? Enfim, nós estamos aqui na sala e a gente vai estar no estúdio, vocês vão ver que vai ficar bem legal, tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês, obrigado pela participação. Pastora, mais alguma coisa, por favor? Nada, amados, a paz do Senhor. Fique com Deus, receba a bênção que foi liberada nessa noite para você, para nós, para vocês.
Agradecer o Luiz, que está aqui nos bastidores, veio tocar. Está a 1 quilômetro de distância, né? Mas é assim, né, Luiz? Depois vai chegar um tempo que nós estaremos todos juntos. Amém. Né? Nós ansiamos por esse Estamos momento. com muita saudade de vocês, né? Muitas pessoas aqui. Francisco Júnior, né? O mais conhecido como Júnior, né? Deus abençoe a tua vida. Beijo para Ele Cleide. colocou aqui, ó, aula maravilhosa, que Deus abençoe, amém. Pastora Socorro, glória a Deus, Deus abençoe. Então, compartilhe com seus amigos. Eu acho que essa é a hora que a gente tem que tirar... Palácio de Palácio de Deus, né? Essa aqui é uma igreja lá, acho que do Peru, né? Essa lá da igreja do Peru que estão aqui com a gente. Certo? Deus abençoe. Então, compartilhe, certo? Compartilhe. Eu acho que esse é o momento que nós temos que tirar algum tempo para estar nas mídias, certo? Para fazer o bem, compartilhar a palavra, certo? De coisa ruim, de notícia ruim, a gente já está cheio. Então, acho que é a hora da gente compartilhar coisa boa, aproveitar esses dias, né, para estarmos mais juntos, mais na presença de Deus, mais meditando nas coisas de Deus e transmitindo coisas boas para as pessoas, tá bom? Evitar na TV, né, amados? Uma dica: evitar os canais que estão aí para causar terror, que tem um intuito político, e a gente nem quer falar o nome, né, mas vocês sabem. Evitar. Ver aquele jornal, às vezes você fica o dia inteiro vendo notícias, e aí no fim do dia você está sem fé, sem vontade de ler a Bíblia, sem orar, porque... Então, vamos equilibrar, né, esses momentos, compartilhar coisas boas, não compartilhar pelo WhatsApp coisas que não é verdade. A dica maior é tudo aquilo que maioria das notícias que são pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, são realmente sensacionalistas, vêm somente para causar terror. Tem gente que fica rindo dos medrosos por trás, porque traz medo. Então não dê esse gostinho, né? Mas vá atrás das notícias, entre no Google, quando chegar uma notícia para você, vá lá pesquisar no Google, porque lá você vai saber que é fake news, que não é real, que não é verdadeiro, tá bom? Então, só para nossa segurança, porque a gente tem recebido assim muitos contatos, pessoas perguntando, né, se é verdade, já perdeu boa parte do sono, pessoas que estão em casa, às vezes estão agoniados, sem saber realmente o que está acontecendo, aí recebem essas notícias. Então vamos medir, né, ajudar os outros com essa situação, orientar, não brigar, não ralhar, não xingar ninguém, mas orientar, porque hoje nós estamos assim, muita gente está desorientada e nós precisamos orientar. Somos servos de Deus, nós somos sábios, né? Temos sabedoria e podemos lidar com essas situações. Amém? Amém. Então, amanhã, quarta-feira, nós temos Teologia na Mesa. Sexta-feira nós temos às 8 horas uma rede de casais. Sexta-feira, às 8 da noite, nós vamos ter online, claro, nossa rede de casais. Então eu queria que todos os casais para estar estar presentes às 5h30, quem quiser participar, vai ser uma rede de casais online aqui, a gente vai, e vocês interagindo de lá, mandando mensagem, a gente respondendo aqui, geralmente para responder perguntas e trazer uma palavra abençoada. Estamos estudando as 5 linguagens do amor, não esquecemos, então vamos estar estudando. E na sexta-feira vamos estar aqui juntos para nós fazermos esse programa para os casais. Tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Paz de Cristo. Obrigado. E até amanhã. Estamos juntos, unidos. Unidos Unidos e abençoados.